Queridos irmãos e irmãs que estão aqui no estúdio São João Paulo II para esta transmissão, nos ajudando e rezando, e irmãos que estão em casa acompanhando esta Santa Missa. Nós estamos na terceira semana do Advento, próximo aí do quarto domingo do Advento, e depois vamos comemorar o Natal do Senhor. Nessa semana, nesses dias de Advento, a liturgia tem nos preparado e tem pré-anunciado o Natal do Senhor. Tem anunciado a vinda do Messias, a primeira vinda do Messias. E como nós já temos escutado neste tempo do Advento, é tempo de nós comemorarmos a sua primeira vinda e é tempo também de nós aguardarmos a segunda e definitiva vinda do Senhor. E os profetas falavam a respeito deste tempo, deste Messias que iria vir. Escutamos já nesse tempo o profeta Isaías. Ontem escutávamos a profecia lá de Gênesis, do livro do Gênesis. Desde a criação já se anunciava a vinda do Messias. E hoje nós escutamos o profeta Jeremias, no capítulo 23. Se você pegar um pouquinho antes, logo no início do capítulo 23, você vai verificar, nós vamos verificar, que o profeta estava exortando, estava denunciando os maus pastores. Infelizmente, os pastores que não estavam apacentando então as ovelhas, estavam sendo como que mercenários, não estavam cuidando do rebanho que o Senhor havia confiado a eles. Infelizmente, ou felizmente, aí também já vem a parte boa. Qual é a parte boa? O Senhor mesmo quem assume o seu rebanho. Já que vocês não quiseram cuidar do rebanho do Senhor, então eu, o Senhor teu Deus, vou cuidar de vocês. Vou cuidar do rebanho de Israel. Meus irmãos, e esta palavra realmente é um grande consolo para nós. Quantas vezes nós, pastores, nós padres, nós que estamos à frente da igreja, não conseguimos cuidar de vocês, ovelhas, queridas por nós. E muitas vezes, claro, por causa do nosso cansaço, por causa das nossas atividades, a gente acaba não cuidando bem de vocês. Nos perdoem, perdoe os pastores, perdoe a nós. Eu estou aqui pedindo perdão por todos os pastores, todos os padres, os bispos, nós que muitas vezes não cuidamos bem de você, não cuidamos bem da sua família. Nos perdoe. Nós somos humanos, nós somos gente, e é claro, nós precisamos melhorar. E nós queremos melhorar, viu? Por isso, reze por nós, reze pela santificação do clero, reze para que nós sejamos santos, para que nós sejamos bons pastores, que nós sejamos reflexos, que eu seja reflexo do bom pastor Jesus, do bom pastor que é o nosso Pai, que é o nosso Deus. Já que haviam então maus pastores, Deus, o bom pastor, o Pai, então assumiu as suas ovelhas. E além de assumir as suas ovelhas, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele também aqui põe na boca do profeta Jeremias esta profecia de que ele diz, tá bom, mas eu também vou enviar o Messias para cuidar de vocês. Eu vou enviar o Cristo, o ungido, que vai cuidar de vocês, minhas ovelhas. Vai cuidar de vocês, Israel. E aqui fala exatamente disso. Ele mesmo vai cuidar então do rebanho, mas ele também na sequência então diz, hoje na leitura nós escutamos, ele promete que um descendente de Davi vai surgir. Um rei verdadeiro vai surgir. Infelizmente, o que nós vemos aí, né, na monarquia, o que nós vemos diante dos reis do nosso tempo, ou de antigamente, do tempo de Jesus, os reis ainda estavam ali apenas no trono, não iam para a guerra, não combatiam
Deixavam que outros fossem à frente? Ou apenas era uma caricatura do rei, da rainha, mas, vamos dizer assim, pôr a mão na massa mesmo, não faziam isso? É claro que o rei Davi, nós vamos perceber que ele foi um rei realmente que assumiu como rei, que esteve à frente, que cuidou, mas que vacilou também, teve os seus pecados. E interessante quando a gente olha para Davi, quando ele deixou de fazer aquilo que ele deveria fazer, ele errou, não é? Ele começou a passear lá no jardim, não foi para a guerra e acabou caindo no pecado ao olhar para uma mulher muito bonita, a mulher de Urias, não é? E acabou pecando. Mas por quê? Porque ele deixou de fazer aquilo que ele deveria fazer. E que bom, o nosso Deus, que é bom pastor, ele nunca deixa de fazer aquilo que ele deve fazer. Por isso que ele cuida de nós. Por isso que nós podemos contar com ele. E a profecia de Jeremias diz que ele vai enviar então este rei, um rei sábio, um rei que vai fazer valer a justiça, a retidão na terra. Naqueles dias, diz aqui a palavra, Israel viverá tranquilo. Que tempo foi esse que Israel viveu tranquilo, se não foi o tempo em que a profecia se concretizou em Jesus Cristo? Quantas pessoas foram curadas por nosso Senhor? Quantas pessoas tiveram o seu coração confortado por Jesus quando Ele esteve aqui conosco? E é claro que nós podemos sentir o cuidado deste bom pastor, deste verdadeiro rei também nos nossos tempos. Quantas vezes nós estamos desconsolados, desesperados, e quando nós olhamos para o Cristo, quando nós rezamos, este rei vem nos confortar, este rei vem nos dar a tranquilidade que nós necessitamos, vem mostrar o caminho que nós devemos seguir, esse caminho de retidão, esse caminho de justiça. Meus irmãos, a profecia se cumpriu em nosso Senhor Jesus Cristo e essa profecia quer continuar a se cumprir na nossa vida, em Jesus Cristo. Cada vez que nós observamos a palavra, cada vez que nós somos obedientes ao Senhor, a profecia está se cumprindo novamente, no nosso coração, no seio da nossa família, na nossa sociedade. O Senhor veio, o Senhor Ele está presente cada vez que nós vivemos a Sua palavra, cada vez que nós vivenciamos o amor, cada vez que nós vivenciamos a misericórdia, e o Senhor também virá. São as três vindas de nosso Senhor. O Senhor já veio, o Senhor vem, já está presente no meio de nós, e o Senhor virá. A profecia se cumpriu em nosso Senhor Jesus Cristo. E nós escutamos hoje no Evangelho, se nesse tempo nós tivemos, não é, Isaías como este padrinho, tivemos Nossa Senhora, tivemos João Batista, hoje nós também podemos contar com esta figura importantíssima na Sagrada Escritura, o pai adotivo de Jesus, José. O Evangelho de Mateus inicia assim: a origem de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. E depois diz aqui a leitura que José era um homem justo e ele não queria denunciar Maria, porque possivelmente ela seria apedrejada, era a lei da época. Como é que aparece grávida assim? Quem é o pai? Como é que José ia dizer, não, eu não sou o pai? Não querendo denunciá-la, ele que resolveu abandonar em segredo. E esse abandonar em segredo significaria que ele, José, iria sofrer as consequências. Ah lá, aprontou e abandonou a moça. Ele quis ali sofrer as penalidades. Mas o anjo, que bom, o anjo apareceu a ele, e eu acho fantástico, eu acho muito interessante. Apareceu em sonho a José. E ao aparecer ali em sonho a José, disse a ele,
José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Meus irmãos, minhas irmãs, o quanto faz falta o compromisso de assumirmos uns aos outros. Quantas pessoas que infelizmente vivem o descompromisso, não querem compromissos. Quantos homens que não querem compromisso. Quantas mulheres não querem compromisso. Quantos jovens que já não querem mais compromisso. Infelizmente, esta inversão de valores que nós percebemos no nosso tempo. Fidelidade? O que é isso? Para que fidelidade? Compromisso com a esposa? Compromisso com o marido? Compromisso com a família? Para que isso? O negócio é curtir a vida. Esta mentalidade, meus irmãos, que está presente no nosso tempo. E que nós, cristãos, possamos ser fermento, possamos ser sal, possamos ser luz, para contagiar as pessoas, para que as pessoas possam sim se assumirem, assumir uns aos outros. Homem, assuma a sua mulher, assuma a sua esposa, não a abandone. Esposa, também digo isso, não abandone o seu marido por uma aventura. Não se aventure. Se você já tem um compromisso com seu marido, com a sua esposa, assuma. Não temas, José, receber Maria como tua esposa. Não tenha medo, homem, de ser homem. Não tenha medo de ser o pai aí na sua casa, de ser o provedor na sua casa. Não tenha medo, pai, homem, de assumir o seu posto. Não tenha medo de imitar José. O anjo do Senhor falou a José, o próprio Deus falou a José. E homem, mulher, filho, filha, jovem, é Deus quem fala com você agora. Não tenha medo de assumir um compromisso com Ele. Não tenha medo de assumir um compromisso com Deus. E assumindo um compromisso com Deus, seja fiel à sua esposa, seja fiel ao seu marido. Jovem, está aí balançado, está aí namorando, fica só com ela, viu? Não fica aprontando não, faça o discernimento com essa pessoa, vivendo a santidade, vivendo a pureza, como diz no ditado aí, não fica pulando cerca não, viu? Porque uma hora você vai pular uma e vai cair num buraco, e não vai ter mais volta. E tomara que você não pule aí e caia no buraco do inferno, não é? Tomara que não. Porque aprontou e tem aprontado tanto, cuidado. Não pule cerca. Não pule etapas. Viva um namoro santo. Viva um namoro em Deus, um namoro em respeito, em oração. Não tenha medo de assumir um compromisso. É com essa aqui que eu estou discernindo, então eu vou discernir com ela. E se você verifica, não é ela, então o melhor tempo de separar não é depois que casou. O melhor tempo de separar é antes, é no namoro. Tá certo? Então faça o discernimento, faça as contas, mas se você está aí namorando com essa pessoa, então namore e seja sincero. Se você já é casado, então permaneça fiel à sua esposa, permaneça fiel ao seu marido, permaneça fiel aos seus filhos, seja um sinal para os seus filhos, assuma, não suma, assuma a sua família, assuma a sua esposa, assuma com afinco, assuma com verdade, assuma com sinceridade, com honestidade. Não está legal o casamento? Converse, sente, converse. Não está legal o namoro, esse discernimento que você está fazendo? Sente-se, converse, partilhe. Ajude-se e ajude a pessoa que está ao seu lado, mas não tenha medo de assumir um compromisso com alguém, com uma pessoa. Não tenha medo, não tenha receio de assumir o compromisso com Deus.
José foi visitado por nosso Senhor, por Deus, pelo Pai, e disse a ele que ele não precisava temer assumir a sua esposa Maria. É claro, né? Foi a Virgem Maria, a toda santa, a toda pura, mas foi um desafio também para ele. Nossa, mas como é que eu vou lidar com essa pessoa santa? Como é que eu vou conviver com ela? Nossa, como é que eu vou educar Jesus? Foi um grande desafio também para José, não é? Se não fosse uma pessoa tão importante, também seria um desafio, não é? Mas ele assumiu o compromisso, então assuma o compromisso que Deus confiou também a você, José, Maria, a você filho, a você filha, assuma o seu compromisso. José não teve medo e assumiu então. O anjo o visitou, Deus falou com ele, ele foi sensível a Deus, e depois então ele assumiu Maria como sua esposa. E vai dizer ainda a leitura, não é? Aqui do Evangelho de São Mateus. E tudo isso aconteceu para se cumprir a escritura do profeta. É o profeta Isaías quem diz isso. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel. José recebeu esta incumbência, esse serviço, esta responsabilidade de assumir Maria, de assumir a criança, de assumir este filho. Papai, novamente quero falar com você, assuma o seu filho, assuma a sua filha. É claro que nós temos infelizmente um mundo virado, um mundo que perdeu um pouco a noção do certo, do errado, mas se você despertou, se pôs o carro na frente dos bois, engravidou a menina, tem que assumir a criança. Não pode sumir não, tem que assumir a criança. Talvez não seja o caso de casar, é verdade, talvez não seja o caso de casar. Espera mais um pouquinho, faz o discernimento, mas tem que assumir a criança, não é? E hoje em dia dá até cadeia, né, se não assumir a criança. Então cuidado. Mas não assuma a criança só para não dar cadeia. Assuma a criança porque é um filho. É responsabilidade sua. Meu irmão, minha irmã, a liturgia de hoje nos chama para a responsabilidade. José assumiu, José pôs nome naquele filho que viria, o Emanuel, o Deus conosco, pôs o nome de Jesus. Qual é o nome do seu filho? Qual é o nome da sua filha? Você teve que pôr nome também? Não teve? Tem que assumir, tem que estar lá o seu nome. Lá. Quem é o pai? O pai é fulano de tal. É você. Assuma. Assuma também a sua criança. José foi dócil. Foi e assumiu a responsabilidade de ser pai de Jesus. E no decorrer da história de Jesus, nós vamos verificar que José realmente assumiu Jesus. Porque como que Jesus era conhecido? O filho do carpinteiro. Se José não tivesse desfeito de Jesus, tivesse deixado só para Maria cuidar, ou para o tio cuidar, ou para a tia cuidar, Jesus não seria conhecido como filho do carpinteiro. Se ele ficou conhecido assim, era sinal que José era próximo de Jesus. José foi realmente pai de Jesus. Papai, seja próximo do seu filho. Seja próximo da sua filha. Mãe, seja próximo da sua filha, do seu filho. Ao ponto das pessoas, né, quando olharem para o seu filho, eles puderem dizer: ah, tá lá, ó, é filho do Fred, é filho da Ana, aquele ali, né? É filho da Maria, é filho do José. Ao ponto de olharem para o seu filho e dizer: olha, tem até o jeitinho do pai mesmo. Por quê? Porque você, pai, assumiu o seu filho. Porque você, mãe, assumiu a sua filha. E que bata aquele santo orgulho, né? É meu filho, né?
as qualidades, né? Os defeitos, não, deixa quieto, não, o defeito é da mãe, né? O defeito é do pai, né? Cada um vai puxar para o seu lado. Mas olha lá, é um filho querido, é um filho amado. É uma pessoa que dá testemunho das coisas do alto, das coisas de Deus. Assuma, José era conhecido, Jesus, melhor dizendo, era conhecido como filho do carpinteiro, porque José realmente foi pai de Jesus. Seja pai do seu filho, seja pai da sua filha. Ah, você cresceu agora, né? Você que está cuidando do seu pai, da sua mãe, cuide do seu pai, cuide da sua mãe. José acolheu e procedeu conforme a orientação do anjo, conforme a orientação do próprio Deus, e aceitou Maria como sua esposa, e aceitou Jesus como seu filho. Meus irmãos, eu volto a dizer isso, eu fico maravilhado com essa docilidade de José. Deus não apareceu a ele, um anjo apareceu a ele em sonho. E por causa da sintonia que ele tinha com Deus, ele percebeu que era Deus realmente quem falava com ele. E por isso assumiu Jesus, por isso assumiu Maria. Foi muito dócil à vontade de Deus. E nós estamos sendo dóceis à vontade de Deus? As situações que nos acontecem, nós conseguimos enxergar como uma visita de Deus? Aqui na Canção Nova a gente costuma dizer isso, né? É uma visita de Deus. É uma visita de Deus, uma santa missa. É uma visita de Deus, um momento de oração que nós temos. É uma visita de Deus, uma providência de Deus que acontece quando a gente ganha alguma coisa. Mas a visita de Deus é também no sofrimento. A visita de Deus também acontece quando Ele nos exige algo. José foi visitado por Deus porque Deus o exigiu algo. Eu vou ter que assumir agora esta mulher. Eu vou ter que assumir agora a Maria. Eu vou ter que assumir Jesus e todas as provações. E realmente Ele assumiu. Nós vamos escutar nesses dias que Ele também precisou fugir para o Egito, não foi? Olha só a provação. Olha só as provações que a família de Nazaré vivenciou, que José vivenciou. Mas nós enxergamos as situações difíceis que nos acontecem como visitas de Deus. E é claro, Deus chama e Deus também prova ou deixa que passemos pela provação, permite que nós passemos pelas provações. Não há vocação, não há chamado fácil não, minha gente. Não há chamado fácil. E se ele foi chamado por uma grande obra, é claro que ele sofreria bastante. Mas a graça de Deus estaria com ele, esteve com ele. Se você é chamado, se você foi chamado, e eu acredito que você está sendo chamado a cuidar dos seus, a cuidar da sua vocação, não fique esperando vida boa, não fique esperando sombra e água fresca, mas espere sim que a graça de Deus vai estar sempre com você, como esteve com José, como esteve com Maria. As provações, as tentações, nós também podemos verificar e enxergar como visitas de Deus. É fácil servir a Deus quando tudo vai bem. É fácil louvar a Deus quando tudo vai bem. Mas quando chega a prova, quando chegam as situações contrárias, o que nós fazemos? Abandonamos a Deus ou amamos ainda mais a Deus? Quando as provações chegarem, meu irmão, minha irmã, ame ainda mais a Deus. Assuma ainda mais o compromisso que Ele fez com você, que você fez um dia com Ele. Jesus mesmo, Ele poderia ter deixado tudo. Não, pai, isso é demais, isso eu não suporto, isso eu não consigo. Mas quanto mais Ele foi provado, mais Ele deu uma resposta de fidelidade a Deus, mais Ele deu uma resposta de fidelidade ao Senhor. Então, por mais que nós sejamos provados, tentados, vamos permanecer com os olhos fixos em Jesus.
Vamos permanecer com os nossos olhos fixos nele. Ele é o nosso modelo, para que nós sejamos fiéis a Deus, fiéis a nosso Senhor. Abandonamos ou permanecemos? José permaneceu. José foi dócil, permaneceu com o Senhor. Que nós sejamos dóceis também ao Senhor e permaneçamos nele. Nós sabemos, não é, que José era trabalhador, que era carpinteiro, que era operário. Nós sabemos que José era um homem justo, foi o que disse a leitura de hoje. José foi um homem profundamente dócil a Deus. Vamos pedir essa graça nesta liturgia, de que nós sejamos também visitados por Deus. Que nós, diante das provações, diante das situações contrárias, que nós possamos dar uma resposta de fidelidade, como José deu uma resposta de fidelidade. Que nós sejamos dóceis a Deus, como José também foi dócil. Que nós possamos dar uma resposta, olhando para José, olhando para a nossa vida, dar uma resposta de responsabilidade. Eu assumo meu filho, eu assumo minha filha, eu assumo meu pai, eu assumo a minha mãe, eu assumo a minha igreja, eu assumo a minha pastoral, eu assumo a minha vocação, porque Deus me assumiu como bom pastor. Ele não caiu fora, não. Ele caiu dentro e nos assumiu, e assumiu você. Sejamos ovelhas dóceis e nos permitamos estar debaixo dos seus braços, debaixo do seu cuidado. E ao mesmo tempo, nós que já crescemos um pouquinho, que nós possamos cuidar uns dos outros. José assumiu a família de Nazaré. José assumiu Maria. José assumiu Jesus. Você já assumiu Jesus na sua vida? Já assumiu Maria na sua vida? Qual é o José que você precisa assumir aí na sua casa? Qual é o menino Jesus que você precisa assumir aí na sua casa? Ou o adolescente Jesus que está aí na sua casa? Quem nós precisamos assumir? Meus irmãos, minhas irmãs, que esta liturgia, e nos aproximando da grande festa do Natal do Senhor, nós possamos realmente assumir Maria na nossa casa, assumir Jesus no nosso coração, a exemplo de São José. Se você pode, te convido a ficar de pé. E ficando de pé, põe a mão aí no seu coração e faça a sua oração respondendo a esta palavra, dizendo a Deus, dizendo ao Pai: primeiro, obrigado, Pai, por cuidar de mim como bom pastor. Obrigado, Pai, por cuidar de nós, por cuidar da igreja, cuidar da nossa família. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o bom pastor que cuida de nós. Obrigado, Pai, por ter colocado no coração dos profetas a vinda do Messias. Sim, cada profeta pôde expressar a vinda do teu Filho, Jesus, até nós. E ele viria, e ele veio como um rei justo, como um rei misericordioso. Obrigado, Pai, porque o Senhor enviou o seu Filho até nós. Obrigado porque antes ainda dele vir, o Senhor quis nascer ali, no seio da Virgem Maria. E o Senhor também, Pai, escolheu um pai aqui na terra, São José. E ele assumiu Maria, assumiu a mãe de Jesus, assumiu o seu filho, o Messias, Jesus. Obrigado, Pai do céu, por nos dar também um modelo aqui na terra de paternidade, de cuidado, de trabalho, de comunhão contigo, São José. Obrigado, Senhor Deus e Pai, pelo pai adotivo de Jesus, José. Homem justo, homem que assumiu. Sim, Pai, no nosso tempo nós vivemos uma crise de não assumir as coisas.
de falta de alicerce, de falta de perseverança, falta de compromisso, falta de fidelidade. Pai, obrigado por nos dar um exemplo de fidelidade. São José. Obrigado, Pai do céu, Pai das misericórdias, por nos dar como exemplo São José, o pai adotivo do teu filho Jesus. E nos ensina então, Pai, Pai do céu, a viver as virtudes de São José e assumirmos o compromisso que um dia nós fizemos, que um dia o nosso batismo nos exigiu e nos exige. Nós queremos ser fiéis, Senhor, aos compromissos do nosso batismo. E obrigado, Pai, por nos dar o seu Filho Jesus, e porque o seu Filho Jesus nasceu numa família, nasceu de um homem, nasceu de uma mulher. O pai adotivo, José, nasceu de Maria, a mãe, a santa, a pura. Obrigado, Pai, por nos dar este exemplo. E nos ajude, então, a assumir os nossos. Vai pedindo, Pai, vai pedindo, Mãe, a graça da fidelidade. Vai pedindo, Filho, a graça da fidelidade de assumir. Vai pedindo, Pai, sim, me ajude, Pai do céu, a assumir o meu filho, a assumir a minha filha. Vai pedindo a Deus a graça de assumir os seus, de assumir o seu compromisso com a sua vocação. Vai dizendo ao Pai do céu, Pai, me ajude a olhar para José, São José, e assumir os meus. Que eu seja responsável pelos meus. Que eu seja responsável por esta pastoral. Que eu seja responsável por esses pobres que eu assumi. Que eu seja responsável com a vida de oração. Que eu seja responsável com uma vida santa. Que nós sejamos responsáveis. Esta graça, Pai do céu, que nós nos pedimos, no nome do teu Filho Jesus, e de maneira especial hoje, por intercessão de São José, o patrono da igreja. Sim, ó Deus, derrama a tua graça sobre nós, para que sejamos fiéis, para que sejamos santos, para que sejamos responsáveis. Vem, Espírito Santo, e derrama a tua graça sobre nós, e nos ajude, nos ensine a ser como José, a ser como São José. Homem simples, homem santo, homem de Deus. A exemplo de São José, quero convidar você a cantar essa verdade, dizendo sim ao compromisso que Deus nos dá todos os dias. Faça-se em mim, Senhor, o teu querer. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo da tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo da tua promessa e sou feliz
vá pedindo essa graça, meu irmão, minha irmã, de assumir, de ser responsável. Sim, Senhor, muitas vezes nós fomos irresponsáveis. Perdão, Senhor, pelas vezes que nós não cuidamos. Não cuidamos da nossa saúde, não cuidamos daquilo que o Senhor nos confiou. Você pai, você mãe, peça perdão pelas vezes que você não cuidou do seu filho, da sua filha. Nós filhos, vamos pedir perdão a Deus pelas vezes que não cuidamos dos nossos pais. Perdão, Senhor, porque muitas vezes não cuidamos dos nossos pais. Falta paciência, falta o carinho, faltando o amor, faltando a presença, faltando uma simples ligação. Perdão, Senhor, pelas vezes que nós não cuidamos uns dos outros e o Senhor cuida tanto de nós. Perdão, Senhor, mas nesta Eucaristia nós queremos pedir a graça de voltar a cuidar, de voltar a nos responsabilizar pelos nossos e de sermos fiéis. Sim, Senhor, muitas vezes nós fomos infiéis. Infiéis por um olhar, infiéis numa conversa, infiéis, sim, em conversas com segundas intenções. Nós fomos infiéis com desejos impuros. Mas nós queremos voltar, ó Deus, e nós voltamos. José até pensou em abandonar Maria, em sofrer ali as consequências até mesmo, é claro. Mas o Senhor o visitou e o disse que ele deveria assumir. Pai do céu, eu te peço que o Senhor envie o seu anjo também sobre nós, sobre a vida deste filho, desta filha. Que o Senhor os visite, que o Senhor o visite, a visite. E que este filho, que esta filha, Senhor, possa voltar ao bom caminho. Eu peço mesmo esta graça, Senhor. Que o Senhor visite aqueles que estão pensando em fazer coisas erradas. Estão pensando em viver a infidelidade. Visita, Senhor, como o Senhor visitou José. E assim como José assumiu, eu peço essa graça, Senhor, a cada um de nós. Que nós sejamos responsáveis pelos dons que o Senhor nos confiou. Que nós sejamos responsáveis pela vocação que o Senhor nos confiou. Que nós sejamos responsáveis, Senhor, para vivermos uma vida santa. Porque é isso que o Senhor espera de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não só nos chama à responsabilidade, mas o Senhor nos dá a graça de vivermos a fidelidade. Sim, meu irmão, minha irmã, você que pensava assim: eu até digo sim a Deus, mas eu sou fraco, eu sou frágil, eu sou pecador. Eu digo a você, meu irmão, minha irmã, diga o seu sim e busque e lute para ser fiel. E caminhe e busque viver santamente. E Deus vai dar os instrumentos, as armas necessárias para que você viva com fidelidade. Mas não se afaste, nem para a direita, nem para a esquerda. Permaneça olhando para Jesus. Peça sempre o auxílio do Senhor Jesus. Peça a graça de Deus. Ela não vai te faltar. Obrigado, Senhor, por esta liturgia, por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já veio, porque o Senhor veio mais uma vez. O Senhor nos visitou fortemente nesta noite, nesta liturgia. Obrigado, Senhor, e que nós tenhamos forças para aguardar a sua vinda definitiva.
Obrigado, Senhor, por esse novo fôlego, essa nova graça que o Senhor nos dá, para agora aguardarmos a vinda definitiva do Senhor. Obrigado, Senhor. Ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, ao Senhor o nosso louvor. E obrigado, Senhor, por José, este homem simples, este homem que foi escravo do amor. Que nós sejamos escravos também do amor, a exemplo de São José. Mais uma vez cantemos. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Como José, diga: Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. O teu querer, Senhor. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Como José, como Maria, como os santos, nós fomos feitos para amar. Nós fomos feitos para o amor. E eu sou feliz, podia cantar José, e cantou José, vivendo assim. Você será muito feliz sendo escravo do amor, sendo escravo de Deus, escravo de Cristo. Assumamos nosso compromisso com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.